Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica e junto com a Maria Fernanda a gente vai apresentar a introdução à rede de computadores 1. Então a gente vai começar a nossa introdução explicando qual é o conceito de redes, o que é a internet e os tipos de rede. Bom, o que é uma rede de computadores, né? A rede de computadores é um conjunto de dispositivos conectados que compartilham dados e recursos, né? Pensem como uma cidade, né? Cada casa é um computador e as ruas são os cabos e os sinais que permitem a comunicação. E a internet é como se fossem todas as cidades do mundo conectadas e ligadas por estradas, formando essa rede mundial. E é graças a essa interconexão que a gente consegue acessar as informações de qualquer lugar. E a gente tem os tipos de rede, né? Então a gente tem que pensar que PAN é como andar a pé, é uma rede pessoal. A LAN é como andar de bicicleta pelo bairro, é uma rede local. A MAN é como pegar um ônibus pela cidade, então é uma rede metropolitana. E a VAN ou WAN é como viajar de avião para outro país. Cada rede tem seu alcance e seu propósito, né? Então a VAN aqui, né, WAN é uma rede de longa distância. Agora a gente vai falar um pouco sobre o modelo em camadas de pilha de protocolo, né? Qual é o objetivo, o que que é? Vou passar a palavra para Maria Fernanda. Bom, esse modelo TCP/IP, ele organiza essa comunicação em camadas. Cada camada dessa vai ter uma função específica, como setores. Uma encomenda ela vai passar por diferentes setores até chegar no destino. É isso que funciona essas camadas, esse modelo de camadas. E cada setor desse vai fazer sua parte e aí junto garantir que essa entrega vai ser bem sucedida. Ou seja, né, qual que é o objetivo desses modelos em camadas de pilhas de protocolo? É a comunicação organizada em camadas. Cada camada vai possuir a sua função, serve para facilitar a manutenção e padronização, e ela é baseada em pilhas de protocolos, né? Sobre as camadas de modelo TCP/IP, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, né, que são essas camadas, né? Camada de aplicação, transporte, rede, enlace e a física. E como que isso vai acontecer, né? Os dados vão descer por essas camadas, serão divididas, encapsuladas, transmitidas pela rede e desencapsuladas quando elas chegarem no destino. Então, essa camada de aplicação é o que a gente usa o tempo todo. Por exemplo, quando a gente abre o navegador, quando a gente manda um e-mail. E a função dela é ser a interface entre o usuário e a rede. Mas é assim, com analogia, ela trabalha com mensagens que a gente vai ver. Por exemplo, até chegar os dados na sua casa. Da analogia, no caso da camada de aplicação, a analogia que a gente tem é o carteiro recolher uma carta na sua casa. Ou encaminhando a carta. Ou chegando com a carta na sua casa. Então, a analogia da camada de aplicação é: você recebe a carta do carteiro na sua casa, mas você não sabe como ela chegou ali, mas você está recebendo ela. A camada de aplicação trabalha com essa carta, com as mensagens. E na camada de aplicação, o que que a gente tem, né? A gente tem a interface dela com o usuário, a gente tem comunicação entre as aplicações e os protocolos que a gente usa é HTTP, HTTPS, DNS, SMT. Então, como a Maria Fernanda falou, você não vê de onde o carteiro passou até chegar à sua casa, ou como ele fez isso, você só recebeu a carta. Vamos pensar no WhatsApp, por exemplo, né? Você digita a mensagem ali, a camada de aplicação é o aplicativo que você está interagindo. Entrando em detalhes mais técnicos, o tipo de dado, como foi falado nessa camada, se chama mensagens. Quando você acessa um site, a sua requisição vai ser essa mensagem. Como que a camada de aplicação vai fazer isso funcionar? Através dos protocolos. E o primeiro é esse HTTP. E ele vai fazer a web funcionar. Toda vez que você acessar um site, o seu browser manda uma requisição HTTP para o servidor. E o servidor vai responder com os dados da página. É um protocolo tipo requisição-resposta. Você pede e ele te entrega. Tem o protocolo HTTPS, mas é o HTTP com a camada de segurança em cima, criptografando os dados. Agora para o DNS, esse protocolo é fazer tipo uma lista telefônica da internet.
Mas antes de qualquer coisa, como que você coloca, você traduz um IP para um nome, por exemplo, google.com? O protocolo DNS que vai fazer isso e vai responder com o endereço. E aí que a comunicação começa. Já o protocolo SMTP vai ser responsável pelo envio de e-mails. Quando você clica em enviar e-mail, o SMTP é quem pega aquela mensagem e a entrega no servidor de e-mail para o destinatário. E aí o SMTP vai cuidar desse envio. Para receber e-mails são outros protocolos, como o IMAP ou POP3. Mas isso é um detalhe. Enfim, como a Jéssica falou, você não vê onde o carteiro passou até chegar à sua casa, ou como ele fez, mas recebeu sua carta, que no caso é a mensagem, que é o principal dado da camada de aplicação. Agora a gente vai falar da camada de transporte, né? A analogia que tá o pessoalzinho entrando aqui no ônibus, mas na verdade quem importa nesse caso é o motorista ali que está verificando quem está entrando e está dividindo os passageiros, né? Cada um no seu lugarzinho. Então, o que vai acontecer na camada de transporte? A comunicação entre a origem e o destino, né? Então, ele vai fazer o controle da entrega, segmentação dos dados. E os protocolos que a gente vai usar nessa camada é o TCP e o UDP, onde o TCP é uma camada onde a gente faz um controle quando os dados estão chegando, se estão chegando todos íntegros, em ordem, e a UDP ele vai permitir que aconteça perdas e ele vai tolerar essas perdas, né? Então, onde que a gente pode usar cada uma? TCP, por exemplo, na camada de transporte, a gente vai utilizar bastante quando a gente quer baixar um livro, por exemplo. O livro não pode ter páginas faltando. Enquanto a UDP a gente vai usar muito em transmissões ao vivo, por exemplo, onde é tolerado que a gente perca um pouquinho ali, às vezes de áudio, às vezes de vídeo, a gente às vezes nem percebe. Então, em diferentes momentos, a gente vai utilizar diferentes protocolos na nossa camada de transportes. Passando agora para a camada de rede, né? Essa analogia da nossa redezinha. A gente vai descer um pouquinho o nível, né? No caso, vamos pensar que a gente está do alto e a gente está descendo. A gente passou pela de transporte, a camada de aplicação, a gente só está descendo os níveis, né? Então, na camada de rede, a gente vai definir para onde que os dados vão. É a camada de endereçamento do roteamento. É como o GPS escolhe o melhor caminho para a encomenda chegar ao destino. O protocolo principal aqui é o IP. Então, vamos pensar da seguinte forma. A camada de aplicação está enviando diversos pacotes pela rede. A camada de rede ela vai calcular onde que está menos congestionada, onde tem menos problema para poder passar. Então, não significa que todo pacote que vai chegar ao seu destino, ele vai passar pelos mesmos lugares. Eles irão passar por lugares diferentes até chegar ao destino final. E é nessa camada que é responsável pelo endereçamento, roteamento, escolha do melhor caminho e o protocolo IP. Então, agora a gente precisa descobrir para onde os dados vão. Bom, agora a gente vai falar só um pouquinho da camada de enlace e até um pouquinho a camada física, porque elas são mais aprofundadas na matéria de redes 2. Então, na matéria de redes 1, os primeiros capítulos, ele é citado mais na superfície. Então, o que essa camada de enlace vai fazer? Ela vai cuidar da comunicação entre vizinhos diretos na rede e usando os dados como quadros. E também os endereços dela são os endereços MAC. E a camada física vai ser o nível mais baixo, que vai ser a transmissão bruta de bits, zeros e uns, né? E aqui entram os cabos, fibras, sinais de rádio. E a analogia é como se fossem os veículos que transportam a encomenda pela estrada. E é como se fosse uma estrada mesmo. E essa camada, como está ali, é a camada que realmente coloca esses dados ali. Bom, agora a gente vai falar desse fluxo aqui, exemplificando aqui o que aconteceu, né? Bom, exemplo prático, né? O que acontece quando você acessa um site, né? Então, para fechar, a gente vai juntar tudo que a gente conversou até agora de uma forma prática sobre o que acontece de verdade. Então, primeiro passo, né? Aplicação DNS. Primeira camada de aplicação entra em ação. O navegador recebe que você digitou o nome de um domínio.
não um IP. Então ele dispara uma consulta DNS perguntando: o IP de google.com, qual é? Essa consulta sai do seu computador, passa pela rede, chega no servidor DNS e volta com uma resposta, um endereço de IP. Agora o browser sabe com quem que ele vai conversar. Passo 2 é a aplicação HTTP. Com o IP em mãos, o browser monta uma requisição HTTP, tipo GET, HTTP. Me dá essa página inicial? Essa é a página da camada de aplicação, é a página que a gente está vendo e interagindo. Agora a gente vai passar pela camada de transporte, a TCP. Ok, obrigada, Jéssica. Essa mensagem ela vai descer para essa camada de transporte. Como vai ser uma requisição web, o protocolo que a gente vai usar é o TCP, para ter essa confiabilidade, né? Não pegar um site, por exemplo, pela metade. E antes de enviar qualquer coisa, o TCP vai fazer o método dele de handshake para estabelecer a conexão com o servidor. E depois ele vai quebrar essa mensagem em segmentos e vai os numerar para garantir que chegue em ordem. E aí os segmentos vão descer para a camada de rede, que vai empacotar tudo em pacotes IP, adicionando o endereço de origem, que no caso é o seu IP, e o endereço de destino, que é o IP do Google. E é aqui que vai se decidir o caminho que todos esses dados vão percorrer pela internet. Bom, depois a gente vai passar pela parte do enlace, né? E o caminho físico. Então, esses pacotes descem ainda mais para a camada de enlace, que os transforma em quadros com endereços MAC. E a cada camada física os converte em sinal elétrico ou sinal de rádio, né? Então, só relembrando, a camada de enlace, ela está aplicada em como os dados vão chegar. Pode ser frequência de rádio, Wi-Fi, Bluetooth ou mesmo a cabo. Então, esses sinais vão sair do seu computador e passar pelo switch da sua rede local, que é o equipamento que interliga os dispositivos dentro da sua casa ou escritório. Do switch vão passar pelo roteador, que é o que conecta a rede local à internet. Bom, passo 6, que é o caminho pela internet. A partir do roteador, os pacotes navegam por outros roteadores espalhados pela internet, cada um decidindo o próximo salto, até chegar ao servidor do Google. Agora o passo 7 vai ficar com a Maria Fernanda. Enfim, agora o servidor vai processar essa requisição e vai montar a resposta com o HTML da página. E aí vai mandar tudo de volta pelo mesmo processo até chegar no nosso computador. Vai descer nas camadas, tudo mais, vai atravessar a rede e subir as camadas até chegar no nosso destino, que é o nosso computador. E aí no final o browser vai receber esses dados, vai montar a página e a gente vai ver o Google na nossa tela. Tudo isso em pouco tempo, pouquíssimo tempo. É exatamente esse fluxo que vocês estão vendo nesse slide, que é o computadorzinho, o switch, o roteador, até chegar no servidor. Em todas essas camadas trabalhando juntas, cada um vai ter o seu papel, mas todas elas vão se integrar para entregar esses dados para outra camada e aí sim fazer acontecer, né, essa comunicação na rede, tudo que a gente vê está acontecendo exatamente esse fluxo. Bom, e assim a gente encerra nossa introdução à rede de computadores 1 e agradecemos aí a vocês que ficaram conosco até agora. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.